Olá, meus irmãos. Se você ainda não for um de nossos inscritos, peço que inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Este material será dividido em 6 partes. Primeira parte: o destino dos filhos dos homens. Quando falamos de destino, temos de compreender que Deus não criou e formou nenhum ser humano para ser incrédulo desde o nascimento até a morte, e depois ter um fim eterno cruel. Não é assim. A Escritura Sagrada deixa isso bem claro ao afirmar: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. 2 Pedro 3:9, NTLH. Veja também, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9. NVI. A condenação eterna nunca foi destinada aos seres humanos. Através da rebelião, Satanás e a terça parte dos anjos estão destinados ao castigo eterno, como a Escritura Sagrada declara. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos! Apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25:41. ARC. Isso aconteceu porque Satanás se rebelou contra o Criador. Fora disso, nem os seres humanos nem os anjos foram destinados ao castigo eterno. O castigo é uma consequência da desobediência à autoridade de Deus. Sendo justo, Deus deve julgar todos os atos dos seres humanos, sejam bons ou maus. A Escritura Sagrada declara: Deus julgará tudo o que as pessoas fazem, até mesmo o que está escondido, seja o bem ou o mal. Eclesiastes 12:14, NTLH. No entanto, sua intenção não é condená-los, pois esse não é o seu propósito. Está escrito: dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Ezequiel 33:11, ARC. Veja também, afinal, teria eu alguma alegria na morte do ímpio? Palavra de Yahweh, o soberano Deus. Ao contrário, porventura não me dá muito prazer ver o ímpio converter-se dos seus maus caminhos e viver. Ezequiel 18:23, KJ. Como podemos ver, o maior desejo de Deus é que os ímpios se arrependam e sejam salvos. O apóstolo Paulo também reforça esse princípio ao escrever: o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4, KJ. Isso revela a profunda compaixão de Deus e seu anseio pela salvação de todos, sem exceção. Todos os pecados podem ser perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é considerada um pecado eterno. Ver Marcos 13:29. Fora isso, todos os pecados podem ser perdoados aos filhos dos homens. O Senhor não rejeitará ninguém que deseje se converter de seus pecados, como São João reiterou: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6:37. ARC. Portanto, com base nisso, se o ser humano foi criado e destinado à salvação, isso significa que, antes mesmo de sua formação, já havia um plano mestre traçado para ele, o qual define o propósito principal de sua vida durante sua jornada na Terra. Caro leitor, saiba que o Senhor o predestinou para ser alguém de valor para o seu reino e para ajudar os filhos dos homens. De acordo com a lei universal e imutável de Deus, o Todo-Poderoso, você recebe apenas aquilo que está configurado para você receber. O Senhor já preparou antecipadamente um destino benevolente para todos que desejam ser guiados por Ele, através do seu Espírito e da sua palavra. Nessa configuração predestinada pelo Senhor, está definido tudo que o ser humano terá em sua jornada: o número de filhos, a quantidade de riquezas de bens materiais, e os dons naturais, que são habilidades e talentos que nascem com os seres humanos ou se desenvolvem ao longo da vida. Incluem capacidades artísticas, intelectuais, manuais e interpessoais, como liderança, criatividade e resolução de problemas. Esses dons são presentes de Deus, destinados a serem usados em benefício dos outros e para sua glória. Eles se distinguem dos dons espirituais, que são concedidos pelo Espírito de Deus. Veja 1 Coríntios 12:1-11, para funções específicas dentro do corpo de Cristo. No caso dos dons naturais, São Tiago escreveu: tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Tiago 1:17, NTLH. Em outra versão,
A passagem diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação como se vê nas nuvens inconstantes. Tiago 1,17, KJ aqui, percebemos que Deus, em sua imutabilidade, concede bênçãos naturais a todos, sem distinção. Isso é reforçado em Mateus 5,45, onde o Senhor Jesus afirma que Deus faz o sol nascer sobre maus e bons e envia chuva sobre justos e injustos. Portanto, tais bênçãos não têm sombra de variação ou distinção de pessoas. Todos os seres humanos são agraciados com esses benefícios dados pelo Criador. O Senhor Jesus também declarou: porquanto Ele, Deus, é bondoso até mesmo para com os ingratos e ímpios. Lucas 6,35, KJ assim, o Senhor não apenas favorece os verdadeiros cristãos, mas também os ingratos e ímpios, ou melhor, os incrédulos. Ele os abençoa como Pai da criação, pois, na essência, é Pai de todos que possuem um espírito de vida, chamado de fôlego de vida. Por isso, a Escritura declara Pai dos espíritos, ver Hebreus 12:9. Dessa forma, sua bondade se estende a todos, independentemente da fé ou moralidade, refletindo a generosidade de Deus no sustento da criação. Essas bênçãos incluem a vida, saúde e as capacidades humanas, como descrito acima. Elas são manifestações da bondade de Deus na criação. Assim, todos, independentemente de sua fé ou crença, são agraciados com essas dádivas naturais. As bênçãos espirituais, por outro lado, são de uma ordem diferente e estão diretamente ligadas à graça de Deus, que se manifesta por meio da fé em Jesus Cristo. Ver Efésios 2:8-9. Esses dons espirituais, diferentemente dos naturais, são acessíveis apenas àqueles que, pela fé, se submetem ao senhorio de Cristo. E embora os dons naturais sejam distribuídos sem distinção, os espirituais requerem uma aliança de fé e obediência a Deus. Assim, Deus mostra a sua bondade tanto no domínio natural quanto no espiritual, com os dons naturais sendo dados livremente a todos, enquanto os dons espirituais dependem de nossa posição diante dele, através da graça por intermédio da fé. Com base nisso, esses dons dados aos homens não necessariamente requerem que precisemos crer, pela fé prática em Jesus Cristo, o Filho de Deus, para podermos obter. A Escritura Sagrada afirma: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11:29. ARC sim, é isso mesmo, pois são bênçãos que residem na configuração da vida natural. O incrédulo pode gerar filhos, ter casas, riquezas e bens materiais, no tocante às coisas desta terra, pois são dons dados aos filhos dos homens, independentemente da crença, sistema cultural, religião, entre outros. Para adquirir a verdadeira bênção espiritual que nos torna benditos, juntamente com o crente Abraão, ver Gálatas 3:9-14, Efésios 1:3, é necessário ter fé e viver de maneira prática a justiça do Filho de Deus. Por meio dessa fé, recebemos a bênção espiritual pela graça, e as bênçãos naturais serão preservadas e, em algumas ocasiões, multiplicadas através da obediência aos princípios de Deus. A Escritura Sagrada diz: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29, KJ ver numa outra versão: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11:29, ARC no texto de Romanos 11:29. Os termos dons e vocação ou chamado são carregados de significado profundo, especialmente no contexto da revelação de Deus aos seres humanos. A palavra dons, no grego, charismata, refere-se às graças especiais que Deus concede, uma expressão da generosidade divina. Esses dons não são apenas talentos ou habilidades naturais, mas presentes espirituais dados com um propósito específico, ligados à graça de Deus. Por outro lado, vocação ou chamado, traduzido do grego klesis, aponta para o convite divino a participar de algo maior, seja no plano da salvação, seja em uma missão específica dentro do corpo de Cristo. Este chamado não é uma sugestão, mas um propósito divino estabelecido para cada indivíduo, refletindo a intenção de Deus em direcionar e utilizar cada pessoa conforme o seu plano. Quando o texto diz que esses dons e vocação são sem arrependimento ou irrevogáveis, isso indica que Deus, ao conceder esses presentes e ao chamar alguém para um propósito, não volta atrás. A expressão grega aqui sugere uma decisão firme e definitiva, que não será mudada ou retratada. Deus não muda de ideia quanto ao que lhe deu ou ao propósito para o qual chamou alguém. O profeta Samuel reiterou ao rei Saul isso quando ele falhou contra Deus, afirmando:
Aquele que é a glória de Israel não falta com a verdade nem muda seu propósito, pois não é um ser humano para que se arrependa do que aprova. 1 Samuel 15:29. KJAS conceito sublinha a fidelidade de Deus e a segurança que os crentes podem ter em sua vontade. Deus, sendo perfeito e soberano, não precisa rever suas decisões, e tudo o que ele faz é com pleno conhecimento e sabedoria. O chamado de Deus, conforme descrito em Romanos 11:29, é irrevogável, o que significa que Deus não muda de ideia quanto ao propósito que estabeleceu para cada indivíduo. No entanto, o cumprimento desse chamado na vida dos seres humanos pode ser afetado por fatores que envolvem a responsabilidade e a resposta humana. As Escrituras mostram que Deus, ao dar um chamado, também concede o livre-arbítrio ao ser humano para responder ou não a esse chamado. Em Deuteronômio 30:19, Deus coloca diante do povo a escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição, instando-os a escolher a vida para que possam viver. Isso mostra que, embora Deus tenha um plano e um propósito, Ele não força sua vontade sobre as pessoas. Elas têm a liberdade de escolher como responderão. Além disso, em Hebreus 13:15, KJA, o escritor adverte: por essa razão é que se afirma, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Essa passagem sugere que o coração endurecido, a falta de fé ou a desobediência, entre outros fatores, podem impedir o cumprimento do chamado de Deus. Embora o chamado seja firme, a realização desse propósito requer uma resposta positiva do ser humano, uma abertura ao plano de Deus. Portanto, o fato de um chamado de Deus não se cumprir na vida de algumas pessoas não indica uma mudança na intenção divina, mas sim a complexidade da interação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O cumprimento do chamado depende da resposta do ser humano. Ele pode escolher seguir o caminho de Deus, guardando seu coração, que é a principal ferramenta para a realização de seu destino nos reinos físicos da Terra. Ao fazer isso, permite que o propósito divino se realize em sua vida. Por outro lado, se ele rejeitar ou negligenciar esse chamado, desviando-se do plano que Deus traçou, isso pode resultar em consequências negativas, como vemos no caso do rei Saul, conforme relatado na Escritura Sagrada. Entretanto, Samuel respondeu: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, também o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. Todavia, quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a orla do seu manto, rasgando-o, e Samuel concluiu: eis que hoje eu arrancou de ti o reinado de Israel e já o entregou a um teu próximo, que é melhor do que tu. 1 Samuel 15:26-28, KJ. Como podemos ver, a sua desobediência fez Deus remover não somente ele do trono, mas também toda a sua família. Era suposto ele sair e um dos seus filhos reinar em seu lugar, mas os seus pecados aborreceram tanto o Senhor que toda a sua família só restou alguns poucos homens. Predestinados segundo a presciência. Escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro 1:2, KJ. Caro leitor, saiba que Deus já tem preparado tudo para os homens, e isso se encontra na configuração do destino de cada um. O que foi destinado a ser de alguém, se essa pessoa estiver no caminho certo, certamente chegará à sua vida sem que ela precise se esforçar muito para alcançar. Os dons de Deus são bênçãos que o Senhor já configurou no destino dos homens, e, muitas vezes, para adquirir essas bênçãos, não é necessário fazer grandes esforços. Um exemplo disso, entre muitos relatos nas Escrituras, é o caso de José no Egito, ver Gênesis, do capítulo 30 ao 50. Para que o propósito destinado ao homem se cumpra em sua totalidade, é necessário estar em Deus, pois somente Ele pode conservar o órgão essencial para alcançar esse objetivo, o coração do homem, protegendo-o de manipulações espirituais dos poderes das trevas e guiando na realização desse propósito. Sem fé prática em Jesus Cristo, as bênçãos espirituais são impossíveis de serem alcançadas, pois elas são obtidas somente pela graça, através da fé. No tocante às bênçãos materiais, as chances de alcançar são poucas e, mesmo quando se alcança, pode-se ser frustrado pelos poderes das trevas. Além disso, essa bênção pode se tornar a causa da própria destruição, pois muitos no mundo pereceram ao realizar seus destinos devido à inveja dos homens e outros fatores. Aqueles que vivem segundo a carne, em paixões e desejos, muitas vezes lutam por aquilo que não lhes foi propriamente destinado, como no caso de Adonias, cuja mãe se chamava Agite.
Ele lutou contra o reinado de seu irmão Salomão, mesmo sendo da vontade de Deus que Salomão reinasse após seu pai Davi. A Escritura Sagrada diz: vai depressa ter com o rei Davi e indaga-lhe: Senhor, meu rei, porventura não juraste a esta tua serva, Salomão, teu filho, reinará depois de mim e é ele que se sentará no meu trono? Com que autoridade Adonias se denominou rei? 1 Reis 1:13. KJ. Vemos aqui um caso que tem ocorrido nos dias atuais, inclusive com os proclamados filhos de Deus. Hoje, inúmeros filhos de Deus têm agido na inclinação da carne, correndo atrás daquilo que não está programado pelo Senhor para suas vidas. Muitas vezes, os homens realizam inúmeras atividades que não fazem parte do propósito para o qual o Senhor os destinou nos reinos físicos da terra. Ao analisarmos alguns apóstolos, vemos que eles trabalhavam em diferentes ofícios, mas quando o Senhor os chamou para cumprirem o seu plano mestre, todos eles tiveram que abandonar esses ofícios. Embora possa fazer parte de seus destinos trabalhar por um tempo e depois abandonar, como no caso do próprio Senhor Jesus, que antes de cumprir sua missão trabalhou como carpinteiro, ver Marcos 6:3, ele precisou abandonar esse ofício para cumprir sua missão. Isso também aconteceu com muitos servos de Deus, como no caso dos apóstolos. O maior problema é que muitos servos de Deus estão envolvidos em atividades que não fazem parte dos seus destinos. Seus ofícios não têm nada a ver com o plano do Senhor. Outros, que deveriam trabalhar apenas por um tempo e depois abandonar para cumprir a missão de suas almas, recusam-se a abandonar. Já imaginou se os apóstolos tivessem continuado a trabalhar em seus ofícios e, ao mesmo tempo, tentado servir ao Senhor? Eles estariam fazendo algo para o qual não foram chamados. Não poderiam se locomover para anunciar o Evangelho, pois teriam que cuidar de seus negócios. Por exemplo, São Pedro estaria pescando, ver Mateus 4:18-20. Mateus, Levi, estaria coletando impostos, ver Mateus 9:9. Simão, o Zelote, continuaria com suas atividades políticas e revolucionárias, e outros como João e Tiago, filhos de Zebedeu, estariam na pesca, ver Marcos 1:19-20. Também podemos citar Tomé, que teria uma possível profissão de pedreiro ou construtor, e Judas Iscariotes, que tinha aptidão para lidar com dinheiro, ver João 12:6. Automaticamente, estariam agindo segundo a inclinação da carne, pois o propósito de Deus para eles era renunciar tudo por causa do Senhor e do Evangelho, ver Marcos 1:18, 10:29-30. Mesmo após a morte do Senhor Jesus, alguns deles voltaram aos seus ofícios, como no caso da pesca, ver João 21:3. Porém, quando o Senhor falou com São Pedro, ele orientou a cuidar de suas ovelhas, ver João 21:15-17. Isso nos ensina que, apesar de poderem voltar ao que faziam antes, o verdadeiro chamado de Deus exigia uma completa entrega à obra do Evangelho. Muitos servos de Deus não percebem o quanto suas decisões influenciam seus destinos. Por isso, muitos filhos de Deus invertem o curso de seus destinos. Tomam decisões que às vezes trazem bons resultados, mas que não fazem parte do projeto de Deus para suas vidas, porque agiram sem consultar a vontade do Senhor. Acabam se envolvendo em ofícios que não são da vontade de Deus. A Escritura Sagrada declara: ai dos filhos teimosos e rebeldes, oráculo de Yahweh, que executam planos que não são meus, celebraram pactos e alianças sem minha aprovação, e tudo o que fazem é ajuntar pecado sobre pecado, que partem para descer ao Egito, sem me consultar, buscando abrigo à sombra do Egito. Isaías 31:2. KJ. Os filhos de Deus devem entender que, antes de avançar em qualquer coisa, precisam se apresentar diante do Senhor e só podem sair para realizar o que desejam após receberem sua aprovação e orientação. Não podem simplesmente orar e sair fazendo, presumindo que aquilo é a vontade de Deus. Não é assim que as coisas estão estabelecidas diante do trono. Por isso, como disse o profeta Isaías, ajuntam pecado sobre pecado. Quem deve decidir tudo é o Senhor, e não a intuição. A Escritura Sagrada declara: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Provérbios 19:21. KJ. E não podemos simplesmente orar pedindo a Deus que abençoe o que desejamos fazer e, em seguida, agir por conta própria. Deus não abençoará o que ele não aprova. Acima, mencionamos sobre trabalhar com Deus e trabalhar para Deus. Quando você começa a se envolver em coisas que não têm relação com o plano mestre de Deus para a sua vida, você está agindo segundo a inclinação da carne. Muitos fazem sacrifícios, geram frutos, mas falham em obedecer e em trabalhar com o Deus.
Seus frutos foram produzidos na inclinação da carne. Eles trabalharam para Deus, mas não com Deus. Para trabalhar com o Senhor, é necessário ser um com Ele, algo que só acontece na esfera espiritual. Ver 1 Coríntios 6:17. Essa união é espiritual, e é assim que podemos trabalhar com Deus. Quando o que nos motiva a trabalhar para o Senhor são nossas próprias decisões, estamos andando segundo a inclinação da carne. Deixe o Espírito de Deus guiá-lo. Antes de tomar qualquer decisão em qualquer área de sua vida, consulte o Senhor. Deus te deu a capacidade de planejar, mas quem dá a palavra certa é Ele. Está escrito: ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Provérbios 16:1. KJ. O rei Davi teve sucesso em suas empreitadas porque ele sempre procurou saber a vontade de Deus antes de agir. Por exemplo, Davi consultou a Deus antes de atacar os filisteus em Keila. Ver 1 Samuel 23:2-4. Davi também consultou a Deus sobre perseguir os amalequitas após o ataque a Ziclag. Ver 1 Samuel 38. Ele buscou a direção de Deus antes de ir a Hebrom, após a morte de Saul. Ver 2 Samuel 2:1. E antes de enfrentar os filisteus. Ver 2 Samuel 5:19. Davi sempre consultava ao Senhor antes de ir à guerra, como no caso dos filisteus, só atacando após receber a permissão divina. Ver 2 Samuel 5:19, 23. Além disso, Davi consultou o Senhor sobre a causa de uma fome que durou 3 anos. Ver 2 Samuel 21:1, e buscou a orientação divina em batalhas específicas, como no ataque aos filisteus, onde recebeu instruções detalhadas. Ver 1 Crônicas 14:14. Essas passagens demonstram a constante dependência de Davi em consultar a vontade de Deus antes de tomar decisões importantes em sua vida e liderança. Essa postura de completa submissão ao Senhor trouxe-lhe grande sucesso. A Escritura aconselha: consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. KJ. Isso nos ensina a confiar no Senhor em todas as áreas de nossas vidas e permitir que Ele guie nossos passos. Ao observarmos a vida de Davi, percebemos que ele se destacou não apenas como um grande rei, mas como um servo que dependia completamente de Deus em todas as suas decisões. Essa dependência resultou em bênçãos e sucesso, pois tudo o que é consagrado ao Senhor é orientado e abençoado por Ele. Anteriormente, vimos que é possível alterar certos aspectos do destino ao longo da jornada nos reinos físicos da Terra, por meio das escolhas diárias que fazemos. No entanto, é preciso ter cuidado. O que você está fazendo pode até parecer estar funcionando, mas pode, ao mesmo tempo, estar afastando você do plano estabelecido pelo Senhor para a sua vida. Nem tudo o que Deus permite é porque Ele aprova. O exemplo do profeta Moisés ilustra isso. O Senhor permitiu que a água jorrasse quando ele, em vez de falar à rocha, bateu nela, mas isso não significava que Deus aprovava sua ação. Logo depois, o desagrado de Deus se manifestou, e Moisés foi punido. Deus deu aos homens o direito de escolha. Há coisas que operam de acordo com a vontade permissiva de Deus, conforme o destino provável, como no caso da escolha de Saul como rei. E há coisas que operam segundo a vontade perfeita de Deus, como a substituição de Adonias para dar lugar a seu irmão, Salomão, como rei. Mesmo que Adonias tenha tentado subir ao trono, tal ato não fazia parte do seu destino na jornada na terra. Ele não foi destinado a ser o que quis ser. Quando o ser humano vive segundo a carne, ele acabará por seguir um destino programado pelo príncipe das trevas, vivendo em bebedices, prostituição, roubos, criminalidade, entre outros tipos de comportamentos que a Escritura Sagrada condena. Ver Gálatas 5:19-21. Às vezes, até trabalham em lugares bons e honestos, mas não é aquilo para o qual nasceram. Seus destinos foram roubados e trocados. Muitos se tornam o que não deveriam ser, enquanto outros, que nasceram para ser, acabam não sendo. Caro leitor, saiba que a disposição do coração, neste contexto, é muito importante para o cumprimento do nosso destino na jornada da vida. Não é em vão que o sábio Salomão escreveu: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23. KJ. Ao analisarmos a expressão procedem as saídas da vida na Escritura Sagrada acima, isso refere-se ao coração do homem, como a fonte de tudo o que guia a vida de uma pessoa nos reinos físicos da terra, suas decisões, atitudes, e conduta moral e espiritual. Na essência, o coração do homem simboliza o centro do ser, onde estão os pensamentos, emoções e vontades.
Guardar o coração significa proteger o que alimenta e molda essas áreas, pois é do coração que fluem as direções que determinam o rumo da vida. Se o coração for corrompido, as saídas, ou seja, os caminhos e decisões da vida, também serão prejudicados. Por isso temos de evitar ao máximo todo tipo de contaminação, seja por meio do que assistimos, ouvimos, lemos, comemos, sentimos, falamos, pensamos e agimos. Tudo o que nos contamina prejudica as saídas da vida, pois gera uma base pela qual o príncipe das trevas pode nos manipular. Isso acontece principalmente com os ímpios e os crentes carnais. Ambos vivem sob manipulações espirituais dos poderes das trevas, pois a inclinação da carne os mantém em contaminação pelo pecado. A inclinação da carne é pecado. Ver Romanos 8:6-8. O Senhor confiou a toda a alma na terra, especificamente os filhos de Adão, propósitos diferentes. São Paulo chama de carreira. Ver 2 Timóteo 4:7. E este mesmo propósito ou carreira, para ser alcançado é necessário o nosso coração nos conduzir até a sua realização. O estado ou padrão mental do homem é a principal ferramenta para a realização do destino do homem nos reinos físicos da Terra. Caro leitor, saiba que, no seu caminho para os reinos físicos da Terra, a sua alma deve primeiro passar pelos reinos sutis da vida intermediária, no centro de migração. Ora, os reinos da vida intermediária são assim chamados porque não são nem os reinos puros das almas nem o mundo dos homens. Assim, em certos termos, é um reino entre o reino das almas e os reinos físicos da Terra. Este lugar é uma das regiões do mundo espiritual onde os espíritos humanos aguardam antes de poderem vir para os reinos físicos da Terra. Os seres humanos primeiro chegam a este lugar chamado centro de migração, onde devem parar e receber cada um o seu plano mestre, no qual a alma de cada um adquire a estrutura dos seus destinos prováveis, bem como a base sobre a qual seu destino absoluto será decretado. Há destinos prováveis e há destinos absolutos. Continue na segunda parte. Deus abençoe.